E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E vocês já sabem, né? Quando eu começo o vídeo assim desse jeito é porque nós vamos falar da carteira de investimentos do ChatGPT. Como será que a carteira performou esse mês e quais são os novos ativos e as novas movimentações que eu vou fazer na carteira esse mês é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes que esse vídeo comece, não se esqueça de já deixar o seu like para que você ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. É um teste que eu estou fazendo, que eu julgo ser bastante interessante, uma carteira recomendada por uma inteligência artificial, e o like ajuda esse vídeo a chegar mais longe. E também se inscreva no canal e aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos futuros vídeos e principalmente dos futuros vídeos desta carteira do ChatGPT. Então vamos lá. Esse mês de novembro foi um excelente mês para a Bolsa de Valores. Foi um excelente mês. A gente vai ver que a nossa carteira ela recuperou muito bem do que estava no mês passado, com certeza muito puxada aí pela alta da Bolsa de Valores no mês de novembro. Foi o melhor mês desde o ano de 2020, para vocês terem uma ideia. Então, a nossa carteira foi bastante beneficiada com isso. E o que levou a essa grande alta no mês de novembro? Eu não acredito que seja nenhum fator interno no Brasil. Se o fator interno teve alguma relevância, foi que o governo decidiu manter a meta do déficit fiscal durante o mês de novembro. Isso é algo positivo, embora estão aí aumentando impostos, que eu acredito ser algo negativo. O ideal seria cortar gastos, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o que mais influenciou com certeza foi a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. O Fed manteve a taxa de juros, os dados da inflação americana vieram mais benignos e a taxa de juros futura, então, ela começa a ter uma expectativa bem melhor. E isso animou os mercados, inclusive tem gente esperando que o Fed comece a cortar as taxas de juros lá nos Estados Unidos já no primeiro semestre do ano que vem. A gente não sabe se isso vai acontecer, se isso não vai acontecer, mas isso definitivamente anima os mercados e fez com que o mercado subisse bastante. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos nós tivemos um mês positivo também. Pelo menos os meus ativos americanos tiveram um mês bastante positivo na minha carteira pessoal. Mas nessa carteira nós não temos ativos dos Estados Unidos. Enfim, de qualquer forma, foi um mês bastante positivo. E eu quero agora mostrar... Esqueci até de tirar o óculos aqui. Eu quero mostrar para vocês um gráfico, ou melhor, a tabela que eu fiz no Excel, no Google Sheets, que vai mostrar o desempenho da nossa carteira durante este mês. Então vamos lá ver. Então, como vocês podem ver aqui, esses dados aqui estão atualizados até o fechamento de mercado da última sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, e eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, ok? Então tenha isso em mente, são dados atualizados até o dia 1º de dezembro apenas. E você consegue ver aqui que nós já tivemos valorização nas nossas ações. Você percebe que nossa única ação que está negativa é a famosa Magalu, que até agora eu não me conformo do ChatGPT ter recomendado ela, mas de qualquer forma, ela ainda mantém a nossa carteira no negativo, enquanto o Mercado Livre e a B3 já apresentam valorizações de R$ 25,00 e de R$ 47,00 respectivamente. O Mercado Livre subiu muito neste último mês. E no global, nossa carteira de ações de crescimento aqui está no positivo em R$ 26,12. Já a nossa carteira de ações de dividendos, vocês percebem aqui que todos os ativos estão se valorizando, absolutamente todos, o que é uma reversão bastante interessante do mês passado, onde todos os nossos ativos estavam se desvalorizando. Inclusive a nossa maior valorização está aqui no Itaú, que foi um dos primeiros ativos comprados, com R$ 28,35 de lucro. Lembrando que a gente investiu pouco, né? Eu investi aí no máximo 200 e poucos reais em cada um. E no global aqui a gente percebe que a nossa carteira de dividendos está se valorizando em R$ 84,18, sendo que a nossa carteira de ações passou do negativo do mês passado para R$ 110,30 positivo neste mês de novembro, o que foi excelente. Já os fundos imobiliários reverteu um pouquinho a situação, eles sofreram um pouco mais. Você percebe que dos nossos fundos imobiliários aqui, nós só temos 2 no positivo e ainda nem é tão positivo assim. Desculpa, eu falei 2, né? Um só no positivo e nem é tão positivo assim, que é o VISC11, que está em uma valorização até o fechamento do dia 1º de dezembro de 44 centavos.
sendo que o fundo que mais está sofrendo é o KNRI, com uma desvalorização de R$ 3,42. Lembrando, esses números aqui são pequenos, porque eu coloquei pouco aqui neles, né? Tem uma cota de cada um apenas, nenhuma aí chega a R$ 200, o máximo é R$ 161 aqui. Então, veja essas valorizações e desvalorizações como sendo proporcionais. E no global da nossa carteira de fundos imobiliários, nós temos aqui uma desvalorização de R$ 6,62, o que é pouco, né, em comparação à valorização de R$ 110,30 das ações, já mostrando aí o efeito positivo da diversificação na carteira. E agora aqui, a renda fixa, com os valores atualizados certinho até o dia 1º de dezembro, que o Status Invest estava me mostrando. Lembrando, isso é uma carteira hipotética, esse dinheiro que eu estou colocando não é real. Mas eu estou mexendo na carteira como se eu tivesse investindo dinheiro real, mas eu não estou na verdade. E a gente consegue ver aqui, por falar nisso, eu esqueci até de colocar o símbolo de reais aqui, que foi uma falha minha, beleza. E a gente consegue ver aqui que a nossa carteira de renda fixa está tendo uma valorização aqui de R$ 11,94. Lembrando que, hipoteticamente, só está investido aqui na renda fixa R$ 569,49. Renda fixa sempre indo para cima, sendo que eu tenho 3 CDBs do Banco Inter de liquidez diária e investimentos no Tesouro Selic de R$ 136,38. No global aqui, a nossa carteira está se valorizando R$ 115,62, sendo que eu teria investido R$ 3.001,10 e o total atual seria R$ 3.116,72. E lembrando que a gente já teria recebido dividendos, nós já recebemos dividendos na carteira aqui. Mês passado tínhamos recebido também R$ 1,10 do HGLG11 e esse mês recebemos mais R$ 1,10 do HGLG11, além de terem pagado o Bradesco e o Itaú. Eles pagaram dividendos também líquido, né? Na verdade pagaram juros sobre capital próprio, né? Que tem um desconto de 15% de imposto de renda na fonte. Então, os valores líquidos são menores. Mas líquido aqui nós recebemos 21 centavos do Bradesco, 11 centavos do Itaú, mais 1,10 do HGLG e R$1 do KNRI e do VISC11. Lembrando que os outros fundos que a gente comprou não deu tempo de receber dividendos ainda. Eles constarão como dividendos recebidos na carteira de dezembro. Mas até o dia 30 de novembro, ou melhor, até o dia 1º de dezembro, que foi quando eu gravei esse vídeo, a nossa carteira já tinha rendido R$ 4,52 de dividendos, o que é pouco, mas é apenas o início de uma carteira que eu espero que pague bastante dividendos. Então, qual que é o plano para hoje? O plano para hoje é investir R$ 1.003,42. Por que 1.342? Porque é os 1.000 que eu me propus a investir aqui nessa carteira hipotética. Lembrando, não são R$ 1.000 reais, pois eu não estou colocando dinheiro real na carteira, mas é o valor que eu me propus a investir, mais os dividendos recebidos, que no último mês foram R$ 3,42. Está faltando adicionar um ativo na carteira, então nós vamos adicionar o Klabin, KLBN11, e eu me propus a colocar aqui R$ 200 na Klabin e 400 na Magalu. Por quê? Sim, me dói fazer isso, mas o ChatGPT sugeriu uma alocação de 10% na Magalu. E atualmente a Magalu está com uma porcentagem muito baixa na nossa carteira. Então, respeitando a recomendação do ChatGPT, eu vou ter que aumentar essa porcentagem de alocação na Magalu. Sim, acredito que isso seja um dinheiro perdido. Eu já falei para vocês há 2 vídeos atrás dessa carteira sobre minhas opiniões sobre a Magalu, mas eu me propus a seguir a recomendação do GPT, então eu vou seguir. E nos fundos imobiliários eu gostaria de aumentar a minha participação em VRTA11, comprar mais 2 cotas pelo menos de VRTA11, que é um fundo de papel que eu comprei no último vídeo e que hoje, daqui a pouco, eu vou analisar ele com vocês. Até para aumentar um pouco a minha alocação nos fundos de papel, e lembrando que o VRTA é o fundo que eu menos tenho em valores absolutos na carteira. Uma cota dele não custa aí nem R$100. Então eu gostaria de aumentar minha participação no VRTA nesse dia aqui, nesse vídeo. E eu também vou colocar renda fixa, Tesouro Selic, R$200 em Tesouro Selic. Faz tempo que eu não aporto em Tesouro Selic, eu quero fazer esse aporte. E como sempre, o valor residual que sobrar eu vou jogar num CDB de liquidez diária do Banco Inter que aceita o investimento a partir de R$1 apenas. E mostrando aqui para vocês novamente, o ChatGPT sugeriu que eu tivesse 60% em ações e eu estou com 60,37% e 20% em fundos imobiliários e renda fixa. Em fundos imobiliários eu estou com 20,97% e renda fixa está um pouquinho abaixo, está 18,66%. Por isso que eu vou fazer um aporte hoje em renda fixa, aumentando a minha porcentagem em Tesouro Selic, que é mais seguro do que um CDB.
Lembrando que a gente já está entrando num período que eu vou adicionar o último ativo sugerido na carteira, que é a Klabin, e a partir do próximo vídeo a gente tem que ir equilibrando essas porcentagens. Eu também quero fazer algumas novas perguntas ao ChatGPT para que ele faça alguns ajustes na carteira também. Mas isso é coisa para o próximo vídeo, é coisa para o ano que vem já, né? Porque a próxima atualização só sai em janeiro. Então o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos lá para o Home Broker do Banco Inter para a gente acompanhar as cotações ao vivo. Vamos acompanhar aqui as cotações da Klabin, do Magalu e do VISC11, que são os ativos que eu vou colocar na carteira. Melhor, não o VISC, né? O VRTA11, que é o que eu vou colocar na carteira. Então vamos lá. Próxima tela vocês já vão poder acompanhar o Home Broker comigo para que a gente saiba dessas cotações e para que eu adicione esses novos ativos na carteira. Bora! E hoje nós podemos perceber aqui, acompanhando no Home Broker, que as ações estão, de modo geral, em baixa e os fundos imobiliários estão, de modo geral, em alta. Então você percebe aqui, nossa, Magalu despencando hoje, 4,15%. Bradesco, por exemplo, caindo 0,39%, Ambev 0,14%. Tem algumas ações em alta, tipo a Engie está 0,07%, 0,02% agora subindo hoje de valorização. Mercado Livre aqui caindo 2,22% hoje, lembrando que é uma BDR. Suzano dando uma subidinha, enfim, tá equilibrado entre quedas e subidas, mas eu percebo que os fundos imobiliários estão, no geral, subindo um pouquinho, enquanto as ações estão, no geral, caindo um pouquinho. Mas são apenas movimentos normais dentro de um mesmo dia, vamos apenas incluir o papel. Então, o papel que a gente vai incluir hoje seria Klabin KLBN 11F, para que nós compremos no mercado fracionado. Então vamos adicionar aqui, e nós podemos ver que a Klabin está sendo negociada hoje a R$ 20,96, tendo uma queda, uma desvalorização hoje de 0,95%. E as cotações aqui também se atualizam a cada momento. Afinal, nós estamos aqui no Home Broker ao vivo. Então, o que eu farei? Eu vou tirar prints da tela das cotações desse exato momento, para que nós possamos usar essas cotações. Lembrando que todo vídeo eu faço isso, como eu não estou colocando em dinheiro real, eu uso a cotação do momento do print para que nós possamos fazer as compras, ou melhor, adicionar os ativos aqui na carteira. Então, os três ativos que eu me propus, como eu falei, seria a Magalu, a Klabin e o VRTA. Lembrando que a Magalu está aqui em cima e eles estão aqui embaixo. Deixa eu ver se eu tenho como mover esses ativos. Acho que eu não tenho, né? Eu nunca tentei fazer isso. Mover para cima, assim, acho que não vai dar. Beleza, eu tiro 2 prints, não tem problema. Então vamos tirar o primeiro print aqui, que seria o valor da Magalu, que atualmente está R$ 2,09. Vocês vão ouvir eu tirando esse print aí. Acho que deu para ouvir. Vou só salvar ele rapidinho e já estou voltando. Beleza, com o print salvo para eu não esquecer do valor, vamos descer aqui e vamos tirar o print do VRTA e da Klabin, os que são os dois aqui embaixo, que são os ativos que eu vou adicionar na carteira hoje também. Então, tirando o print, vocês vão ouvir o tirando aí, eu tenho certeza. Acho que devem ter ouvido. E são esses os valores dos prints que eu vou me utilizar para que eu venha adicionar esses ativos na carteira. Então, vamos correr lá para o Status Invest para que eu possa fazer essa adição dos ativos antes de eu colocar a renda fixa. Ok, então estamos aqui no Status Invest, que faz um tempinho que eu não atualizo ele, por sinal, que ele mostra as cotações com certo atraso, mas enfim, estou aqui para adicionar os novos ativos da carteira. Então nós vamos vir aqui nas transações e eu vou começar a adicionar a quantidade de ações que eu consigo comprar de acordo com os preços que vocês viram e de acordo com o teto ali que eu me propus a investir em cada um desses ativos. Então vamos começar com a Klabin, adicionando ele aqui na corretora de forma fictícia, né, do Banco Inter, que é o que eu usei para mostrar as cotações para vocês. Então, KLBN 11, como a gente consegue ver aqui, vai ser possível comprar 9 ações da Klabin, KLBN 11, pagando o preço exatamente o que apareceu aqui, ó, R$ 20,94, que é o preço do print. E aí nós conseguimos ver que vai ser possível investir R$ 188,46, nesse caso, na Klabin. Então nós já vamos salvar esse investimento aqui e nós vamos adicionar um novo. Agora que meu coração dói, porque a gente vai ter que adicionar a Magalu. Então vamos lá. MGLU 3, que seria a ação aqui. Vai ser possível, de acordo com as minhas contas, comprar 191 ações a um valor de R$ 2,09, que é o que estava no print que eu tirei, que eu salvei aqui, dando um valor total de R$ 399,19. Então a gente vai salvar isso aqui e vamos adicionar aqui o último ativo, que seria o VRTA11, que eu quero comprar mais 2 cotas hoje,
a um valor, de acordo com o print, de R$ 87,01, investindo um total de R$ 174,02 aqui no VRTA11, o fundo imobiliário. Então vamos salvar. E uma vez tudo salvo, ele vai adicionar as compras aqui. Então nós já temos a compra do VRTA11, da Magalu e da Klabin, que serão os novos ativos. Enquanto isso, eu vou lá no site do Tesouro Direto para que a gente possa dar uma olhadinha como está o Tesouro Selic hoje, para que eu venha fazer aquele aporte de R$200 nele. Vamos dar uma olhada. E seguindo a linha que eu falei no primeiro vídeo, que foi onde eu fiz o primeiro aporte no Tesouro Selic, nós estamos comprando o Tesouro Selic 2029, com vencimento mais longo. No caso, como ele é liquidez diária, não importa muito, eu prefiro capturar uma rentabilidade um pouquinho maior, sendo que eu não pretendo vender eles, a não ser que o ChatGPT mande eu vender. Ou seja, eu pretenderia carregar até o vencimento. Nós podemos perceber aqui que o preço unitário está R$ 14.038, para falar a verdade, né, 63 centavos hoje, e que o investimento mínimo é de R$ 140,38. Vamos transportar isso lá para o Status Invest para que a gente possa simular essa compra. E eu já transportei esses dados aqui para adiantar no Status Invest, então vocês conseguem ver que com o valor de R$200 que eu me propus a investir, eu conseguiria comprar 0,0142 títulos do Tesouro Selic, investindo um total de R$ 199,35, por assim dizer, que é o mais próximo realmente que eu consigo. Então, sabendo disso, eu vou investir esse valor que eu me propus a investir aqui no Tesouro Selic. Então vamos lá, vamos salvar aqui. E agora eu vou calcular aquele valor residual que sobrou e vou colocar aqui o título do Banco Inter, o CDB de liquidez diária. Lembrando que esse CDB de liquidez diária do Banco Inter, eu estou colocando todos os valores residuais nele, por quê? Porque se caso eu precisar vender renda fixa para eu fazer algum outro aporte, aproveitar alguma oportunidade em renda variável, eu pretendo vender esses CDBs, não o Tesouro Selic. Então, por isso, todo o valor que sobra de tudo que eu investi, eu coloco nele, porque vai chegar uma hora que eu pretendo fazer uma venda dele para que eu consiga alocar em outras oportunidades. Isso pode acontecer na carteira e eu quero estar preparado para isso. Então, eu só vou calcular rapidinho o valor lá, eu nem vou mostrar isso para vocês, o valor que sobrou de todos esses investimentos, e eu já volto aqui com a quantidade que eu vou colocar nesse CDB do Banco Inter. E eu já preenchi os dados aqui. Nós podemos ver que R$ 42,40 foi o que sobrou depois de todos esses investimentos que a gente fez, sendo que a data de compra do CDB é hoje, dia 4/12/2023, que é o dia que eu gravo esse vídeo, e o vencimento dia 23/11, ele é indexado ao CDI, rendendo 100% do CDI. Então, considerando tudo isso, vamos salvar essas informações e nós já temos a carteira hoje 100% alocada. Só que antes disso aí, antes da gente dar uma olhada como é que ficou a carteira, as porcentagens das alocações agora que o Status Invest vai mostrar, eu gostaria de dar uma analisada rápida com vocês, igual eu fiz nas últimas vezes, naqueles ativos que a gente comprou semana passada. Será que o ChatGPT recomendou coisa boa pra gente? Ou será que o ChatGPT recomendou coisa ruim pra gente? Vamos dar uma olhadinha e eu já volto aqui com vocês, mostrando ativo por ativo, dando uma analisada rápida, tá? Só olhando números, igual eu fiz das últimas vezes, para nós vermos se foram bons ou não. E o primeiro ativo que eu quero analisar aqui com vocês é o Mercado Livre. Lembrando que a gente comprou o BDR do Mercado Livre. O BDR corresponde a 1/6 de uma ação americana. É um recibo de uma ação americana que corresponde a 1/6 de uma ação americana. A ação do Mercado Livre em si está custando $1.598,14. Uma ação do Mercado Livre, se a gente fosse comprar ela na bolsa americana. É uma ação bem cara, por sinal. Porém, a gente comprou um BDR, só que isso não importa. Por quê? Porque a gente tem que analisar a empresa que está por trás da ação e, consequentemente, está por trás do BDR, certo? Então, só deixando isso claro para vocês. E o Mercado Livre, a gente olhando aqui alguns indicadores, a gente vai ver aqui de indicador de preço. Gente, eu jamais entraria nisso olhando para esse preço. Coloquei aqui porque o ChatGPT recomendou e é proposta da série, mas um PL de 81,87, isso significa que você precisa, de acordo com o lucro do último ano, de 81 anos para justificar o preço que a ação está sendo negociada. É quase um século. É muito alto, é muito alto. Embora alguns outros indicadores a gente vai ver aqui que não são ruins, até empresas que são boas, ao preço errado, se tornam maus investimentos. E, enfim, não é um caso que eu entraria olhando
esse preço, esses indicadores de preço, você percebe 81,87. Se você considerar o valor de firma com o lucro operacional, ainda assim eu acho que fica alto, 31,37 vezes. Enfim, eu acho indicadores de preço aqui muito altos. Eu não entraria a esses preços. Se você entraria, deixa suas razões aí nos comentários. Eu não entraria. Agora, se você for olhar outros indicadores, são indicadores bons, como por exemplo, dívida líquida e EBITDA, né? Ou seja, a dívida líquida da empresa, que é a dívida bruta menos o caixa, comparado ao lucro antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização que as empresas têm que pagar, enfim, está negativo. Ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso é bastante interessante. O ROI dela, retorno sobre patrimônio líquido, a gente tem um ROI de 36,01%, que é um ROI muito legal. E um ROIC muito legal também de 17,35%, que é o retorno sobre o capital investido da empresa. Ou seja, esses indicadores aqui estão ótimos. Eles têm uma margem líquida não muito boa sim, comparado a outras empresas, né? Uma margem líquida de 7,47%. Mas lembrando que o Mercado Livre vai atuar no setor de varejo. É exclusivamente online, enfim, mas ainda assim é setor de varejo. Então, é uma margem interessante, acredito eu, mas mesmo esses indicadores aqui estando bons, eu não acho que justifica esses preços. Mas como é que tá os outros indicadores? Como é que tá os lucros? Eles pagam dividendos? Eles não pagam? A gente percebe que o último dividendo pago foi em 2018, então não é uma empresa que se caracteriza por pagar dividendos. E descendo aqui, nós vamos perceber, olhando rapidamente, que eles tiveram uma receita líquida, vamos olhar nos últimos 12 meses, ok? De 13 bilhões de dólares, sendo que, vamos descer aqui para o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, já caiu para 2 bilhões 539 milhões de dólares, e na hora de você analisar um lucro líquido, caiu para 987 milhões de dólares. Então, de uma receita total, uma receita líquida aqui, de 13 bi, cai para um lucro de 987 milhões. A gente já viu que a margem seria 7%, a margem líquida. Mesmo assim, esses lucros vêm melhorando, o que é um bom sinal, porque você percebe que ano passado o lucro líquido estava em 482 milhões no ano de 2022. Tudo bem que aqui considera o finalzinho do ano de 2022 também, né? Porque a gente ainda não fechou 2023, mas de qualquer forma a gente já percebe que vai haver uma subida. Em 2021 estava em 83 milhões e ela estava tendo prejuízo antes disso. Você percebe que no ano de 2020, né? Se eu não estou enganado, isso. Menos 0,071 milhões aí, e a gente tem 172 milhões de prejuízo em 2019, 36 milhões de prejuízo em 2018, a empresa já conseguiu reverter para lucro e os lucros vêm crescentes, o que é interessante. Então, eu achei assim, os indicadores, olhando só indicadores, tá? Indicadores é uma análise bem superficial, mas mesmo assim nos diz alguma coisa. E a gente olhando apenas indicadores, a gente percebe que parece que a empresa vem melhorando. Ainda mais crescer assim num cenário de juros altos lá nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo no geral, que os juros subiram, para uma empresa que depende de vendas, que atua no setor de varejo, que é bem sensível a esses movimentos, é bastante interessante. É realmente bastante interessante. Porém, esses preços, minha opinião, não se justifica pagar um PL de 81, um preço de 81 vezes o lucro de uma empresa dessa. Eu não pagaria. Coloquei porque o ChatGPT recomendou, como eu já disse. Enfim, superficialmente essas são minhas declarações ao Mercado Livre. Agora vamos analisar a segunda empresa que eu comprei no último vídeo, que seria a Taesa, que por muito tempo foi queridinha dos dividendeiros de plantão, certo? Daquelas pessoas que, assim como eu, gostam de receber dividendos. E o dividend yield dela já foi melhor, né? Atualmente está em 7,99% nos últimos 12 meses. E nós percebemos aqui que a Taesa é uma empresa que atua no setor elétrico, ela tem um PL de 10,98, que para o setor elétrico eu acho um PL bem legal, por ser um setor mais estável. Considerando o valor de firma e o lucro operacional, sobe um pouquinho, 13,51, e o preço por valor patrimonial apenas 1,89 vezes aqui. O endividamento está um pouco alto, na minha opinião. Tudo bem que uma empresa elétrica, acredito eu, tem mais margem para endividamento do que uma empresa, igual a gente viu, o Magazine Luiza, ou então o Mercado Livre de uma empresa de varejo, enfim, de uma empresa de um setor mais sensível. Mas mesmo assim eu não gosto muito dessa dívida aqui, eu acho uma dívida meio alta. Talvez se a dívida tivesse até 3,5 vezes, 4 vezes o EBITDA, seria uma dívida interessante, mas eu não gosto muito de uma dívida de 5,41. Nessa questão de dívida você pode até me achar conservador demais, mas eu realmente não gosto de dívida, tá? Mas 5,41
é um indicador da dívida da Taesa. E você olhando outros fatores, como por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido, que eu estou olhando, o ROI, 17,20%, é um ROI muito legal. E você tem um ROIC legal também, de 10,64%, que é o retorno sobre o capital investido. Já a margem líquida da empresa, nossa, é uma margem maravilhosa, 44,57%. Realmente é uma baita de uma margem líquida que essa empresa tem, que a Taesa tem. Sobre os dividendos da Taesa, que é uma empresa pagadora de dividendos, você percebe que ela continua pagando dividendos regularmente no ano. Esse ano pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Sendo que vai pagar dia 15 do 12. Inclusive, nossa carteira receberá esses dividendos da Taesa aqui, porque a Datacom foi dia 13 do 11 e eu já tinha gravado o vídeo, já tinha adicionado a Taesa na carteira. Então, vem dividendos da Taesa por aí. No próximo vídeo vocês vão ver eles adicionados aí na carteira. Então continua pagando dividendos regularmente, embora os dividendos da Taesa provavelmente nos próximos anos não serão tão bons quanto nos últimos anos, porque a empresa está num ciclo diferente, os contratos dela vêm no final, enfim, ela vai ter que fazer algumas renovações aí de agora em diante, o que com certeza vão impactar os dividendos da empresa. E você olhando aqui para baixo, a gente vai ver alguns outros indicadores da Taesa, que é uma receita líquida de 2.567.000 reais aqui, que é uma receita líquida que caiu um pouquinho de 2022, que por sua vez já caiu de 2021, que por sua vez caiu de 2020, que aumentou bastante de 2019. Então nós estamos em patamares melhores que 2019 e patamares piores do que 2020 e 2021. Você descendo aqui para o EBITDA, você percebe uma queda também do lucro operacional da empresa para 1.550,37 milhões aí, que também, mesma coisa, está melhor que 2019, mas está pior do que o ano passado e nos outros anos. E no lucro líquido, você percebe uma queda nos últimos 12 meses para nem 1 bilhão de lucro líquido. O lucro líquido cai aí para 908,86 milhões, o que é uma queda bastante pesada se você for comparar o ano de 2022, que lucrou aí 1.499, ou melhor, 449,22 milhões, e 2021, que foi um lucro de 2 bilhões, e até mesmo de 2019, se a gente comparar o lucro líquido, que estava já em 1 bilhão. Enfim, eu nem lembro qual foi a última vez que a Taesa teve um lucro menor do que 1 bilhão. E nos últimos 12 meses, claro, ainda falta o resultado desse trimestre, mas a gente já percebe aí que vai haver uma queda no lucro líquido da Taesa novamente. Claro que isso são apenas números, a gente tem que ver por que isso está acontecendo, mas a gente percebe uma trajetória de queda nesse lucro. Então, a Taesa seria uma empresa boa, uma empresa interessante, mas a gente tem que dar uma olhada no que está acontecendo para a queda desses lucros da Taesa, porque afinal, sim, continua lucrando, mas as coisas que vinham crescentes do ano passado para cá começaram a cair e a gente tem que analisar tudo o que está acontecendo. Tudo bem que eu já falei para vocês, a empresa está entrando num ciclo um pouco diferente dos últimos anos, isso pode demandar mais investimentos da Taesa, isso pode fazer com que o lucro dela realmente caia e aí vai ficar mais baixo um tempo para depois recuperar novamente, ela voltar a pagar o nível de dividendos de antes, por exemplo. Isso pode acontecer, sim. Mas, no geral, eu não acho a Taesa uma empresa ruim. Meu Deus, fique longe dela e nunca compre. No máximo, preste atenção no preço para que você não pague caro demais. O gráfico aqui, a gente percebe que os patamares da Taesa estão patamares bastante altos. Se você compara, por exemplo, com 5 anos atrás, que estava custando R$14 uma ação da empresa, hoje está custando aí 30 e poucos reais, R$36, para um lucro que está sendo menor, né? Pelo menos um lucro líquido que está sendo menor do que naquele ano. Então, você entraria nesse preço? Não entraria? Eu estudaria melhor o caso para eu formar uma opinião melhor sobre o assunto aqui do que só olhar indicadores. Mas enfim, vamos olhar a nossa última empresa agora antes de eu partir para os fundos imobiliários. E essa última empresa seria a Suzano, que atua no setor de celulose. A Suzano está com um PL lindo, se você for olhar aqui, 4,03 apenas. Se você for considerar o valor de firma, que considera a dívida e tudo mais, de acordo com o lucro operacional, continua um valor bastante legal, 5,32. E sobre o valor patrimonial, 1,65 apenas. Então, gosto bastante desses indicadores de preço da Suzano. Demonstram aqui, pelo menos na foto atual, que a empresa não está sendo negociada tão cara, olhando apenas indicadores, é claro. Aqui a gente teria que olhar também
as tendências da celulose, o preço da commodity, qual que é o ciclo que a commodity está. Então, lembrando, isso daqui é uma análise apenas superficial dos números da empresa. Sobre a dívida líquida, de acordo com o lucro operacional, está num patamar de 2,44%, que é um patamar normal, até uns 3%, é um patamar legal, eu acho. Passou de 3%, já começa a ficar complicado. O ROI dela é lindo, o retorno sobre o patrimônio líquido é lindo, é 40,79%, e um ROIC bem legal, acima da inflação, 9,58%, com uma margem líquida muito boa também, 38,93%. Então, olhando esses números aqui, a Suzano é uma empresa bastante interessante. Se você for olhar dividendos, não é, porque ela não anda pagando dividendos de forma muito regular desde o ano de 2019. Pagou em 2019, 2021 não pagou, pagou em 2022 e esse ano não pagou. E o ChatGPT me recomendou ela como se fosse uma empresa de dividendos. Enfim, né, vai entender o que a inteligência artificial pensa. Mas de qualquer forma, né, o yield dela anda bem baixo, ainda só 3,46% no último ano. Lembrando que ele só está considerando esse dividendo, que foi a única coisa que ele pagou, se você for considerar os últimos 12 meses. E, descendo aqui mais um pouco, a gente vai conseguir encontrar outros números da Suzano, para a gente fazer essa análise mais rápida. Uma receita líquida de 43 bilhões, 753 milhões e 74 mil, caindo para um lucro operacional de 23 bilhões, 793 milhões e 90 mil. E se você descer para um lucro líquido de 17 bilhões, que é um lucro que caiu do ano passado, só que se você for considerar, ele aumentou bastante de 2021. Então, ano passado deve ter acontecido alguma coisa bem grande nesse setor de celulose ou algum evento não recorrente na empresa. A gente tem que dar uma olhada por que o lucro subiu assim ano passado. Eu não tenho Suzano, enfim, não acompanho a empresa. Eu não posso dizer para vocês exatamente o que está acontecendo. E houveram 2 anos de forte prejuízo também, né? A gente tem que considerar que 2019 a empresa teve um prejuízo líquido de 2 bilhões e 2020 um prejuízo líquido de 10 bilhões. Sendo que em 2018 a gente teve um lucro simplesmente de 155,21 milhões aqui na Suzano. Então, teríamos que estudar certinho, melhor, eu teria que estudar certinho. Desculpa, eu errei aqui. O lucro seria 318,46 milhões e não 155. Eu estava dando uma olhada nos impostos que a empresa pagou. Não, digo de qualquer forma. A gente teria que dar uma olhada no que realmente está acontecendo, no que realmente aconteceu com a Suzano nos últimos anos, para ela ter essa gangorra aqui nos preços. Só que a foto atual, a foto aqui do ano de 2023, né, considerando ainda o quarto trimestre de 2022, está bem positiva, 17 bilhões de lucro líquido. Enfim, acho a Suzano uma empresa interessante com os lucros atuais a esses preços, olhando apenas indicadores. Uma análise mais profunda diria se eu estou certo ou não. Se você conhecer melhor a Suzano, pode deixar aqui nos comentários também. E por fim, gostaria de dar uma olhadinha nos 2 fundos imobiliários que a gente analisou, que seria HGRU e VRTA, que eu coloquei vídeo passado e nesse vídeo também na carteira. O HGR11 atua no setor de renda urbana, ele está sendo atualmente negociado a um preço, de acordo com o valor patrimonial, de 1,05. Tem aqui 206 mil cotistas, que é um número bem legal de cotistas. Tem um rendimento estável aí de 85 centavos a cota, que vem desde pelo menos o começo do ano. Lembrando que esses pagamentos extraordinários são no meio do ano e no começo do outro, justamente para se adequar à legislação de distribuir 95%, né, do lucro que o fundo imobiliário tem no semestre, né? Então, é por isso que tem esses pagamentos extraordinários aqui, mas de maneira geral, gira em torno de 80 e poucos centavos ali o que o fundo distribui. E eu quero ver o relatório gerencial dele com vocês, o relatório gerencial do HGRU11. Então a gente vai olhar o último relatório que eles lançaram no dia 9 de novembro, e aqui a gente vai conseguir perceber algumas informações. Primeiramente, aqui na página 2, a gente tem algumas informações muito importantes, tá? A gente tem informação, por exemplo, da ABL total, da área bruta locável, que é 432 mil metros quadrados, o dividend yield do último ano aí, 7,9%, com uma alavancagem, ou seja, um endividamento de 4%, que eu considero aí um endividamento normal, um endividamento legal aí para fundos imobiliários, um endividamento baixo, com 0,9% de vacância física, ou seja, nem 1% de vacância física, o que é bastante interessante, e 0% de vacância financeira. Aí você me pergunta, não, mas peraí, como que a empresa ela tem vacância física e não tem vacância financeira? Aí é que tá.
Se você for analisar o relatório aqui e ler o que eles disseram, essa vacância financeira está sendo impactada por um complemento de renda e um RMG, que é uma renda mínima garantida, que é temporário, até com que esses edifícios sejam locados. Uma vez que essa renda mínima garantida e que esse complemento de renda terminarem, então nós teríamos vacância financeira no fundo. Mas mesmo assim, não seria uma vacância financeira alta no fundo. Até porque você vê que a vacância física é baixa. Então, mesmo com o final dessa renda mínima garantida, desse complemento de renda aí que o fundo está tendo, isso não afetaria muito o resultado do fundo, o que eu acho excelente. Até porque você percebe que o HGRU é um fundo muito bem gerido. Se a gente for para a página 4, a gente vai ver aqui a composição dos dividendos e a gente vai perceber aqui que a receita de locação ela se mantém bastante estável. As despesas do fundo são despesas bem equacionadas aqui, são bem baixas se a gente for considerar. Dá para você ver no gráfico aqui. E os ganhos de capital, o fundo tem bastante ganho de capital. Por falar nisso, nesse último mês aqui, o fundo ele vendeu várias lojas pernambucanas aqui. Esse fundo HGRU é dono de várias lojas pernambucanas pelo Brasil aí. E todas essas lojas aqui foram vendidas, o que trouxe algo a mais para o fundo. E o HGRU faz isso mesmo, compra umas lojas, melhora elas, vende e tudo mais. Então você percebe aqui que nesse último mês foi bastante impactado por ganho de capital. Só que você percebe aqui que o fundo também está distribuindo cerca de 85 centavos e na maioria dos meses os rendimentos, ou os resultados, melhor dizendo, estão acima de 85 centavos. Então, com exceção de, vamos ver aqui, 3 meses aqui, pelo que eu posso ver, o resultado gerado pelo fundo foi maior do que o rendimento distribuído, o que significa que o fundo vem acumulando reservas com o tempo. Você percebe que o resultado acumulado está em R$ 1,41 por cota, para um rendimento estável de 85 centavos. Então, provavelmente, o fundo, em janeiro, para se adequar à legislação, vai distribuir mais, só que mesmo assim você percebe que é um fundo muito bem equacionado. O HGRU é um fundo muito bem equacionado. Você percebe que as reservas sempre estão sendo mantidas aqui em patamares confortáveis. Então, é um fundo, a meu ver, muito bom. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, para as páginas 6 e 7 aqui, a gente vai perceber os locatários. Então, você vê que eles têm presença em vários estados brasileiros, tem presença no sul, tem presença no sudeste, tem presença no nordeste, então são vários estados e várias regiões diferentes. Se a gente for olhar aqui, o prazo médio dos contratos é 9,9 anos, então é bem confortável o prazo, sendo que as revisionais esse ano ainda restam 3,7%, ano que vem revisional de 3,9% dos contratos, 2025 quase nenhum, 0,3%, 2026 7,6% e a maioria acima de 2027, 74,6% dos contratos serão revistos. Você percebe exposição por locatário, a gente percebe aqui uma certa concentração em Carrefour, o que é um pouquinho preocupante, né? Uma concentração de 39,9% em um locatário só, embora não seja nem metade do fundo, vai com o Carrefour, vai mal, o fundo pode sofrer um pouco. Você tem também aqui da Edux, 17,9%, Pernambucana 17,8%, Anima 9,4%, DMA 6% e outros correspondem a 9%. Então, ok, você tem vários locatários, só que o que não me agrada é essa exposição muito grande ao Carrefour. Só que o Carrefour não parece estar enfrentando nenhum tipo de dificuldade. Então, assim, não seria algo tão preocupante assim. Mas, ao mesmo tempo, seria melhor, na minha visão, você distribuir um pouquinho mais locatários, talvez arrumar algum locatário novo. Você percebe também que o HGRU atua em setor educacional, a 31,9% no setor educacional, sendo que 47,1% no varejo alimentício, que é bom, porque as pessoas sempre precisam comer, então o varejo alimentício tem menos chance de falir, por exemplo, do que um varejo de vestuário, que é 17,8% da classificação do setor aqui do fundo, das empresas que locam os imóveis do fundo, e 3% estão em outros. E o que é muito bom, contratos atípicos correspondem a 80,9% dos contratos, enquanto os típicos apenas 19,1% dos contratos, o que significa uma baita previsibilidade aqui, porque se caso no contrato atípico o locatário quiser sair, ele tem que pagar 100% do valor dos aluguéis restantes, o que traz uma tremenda previsibilidade para o fundo. E isso é muito bom. Por fim, a alavancagem do fundo, a gente percebe que a previsão seria zerar essa alavancagem de 4%, que não é uma alavancagem alta, até 2032, só que até lá, o gráfico das amortizações mostra que
o saldo que o fundo deve com os anos pagar até o final é um saldo que vai subindo. Ele vai progressivamente subindo até o ano de 2030 e cai um pouquinho em 2031, quando a vacância seria zerada. Pode ser que o fundo faça uma nova emissão, alguma coisa para talvez amortizar antecipadamente alguma dessas dívidas. O que eu não consideraria algo ruim, mas a dívida do fundo é uma dívida baixa. Você percebe que essas amortizações aqui corresponderiam apenas a 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses. Então eu não vejo nada tão preocupante assim nas dívidas do HGRU. E sobre os imóveis do HGRU, o que dá para perceber aqui? Que eles têm muitos imóveis. Você dá uma olhada na lista de imóveis aqui, eu contei, são 70 imóveis que o HGRU 11 possui. 70 imóveis. E ok, eles fazem algumas vendas, mas mesmo assim é um número muito confortável de imóveis, sendo que você percebe que é um monte de casas pernambucanas aí, que eles vão ter mais algumas outras lojas, tipo Atacadão, Mineirão, Sendas, o Sam's Club e por aí vai. Fora algumas universidades aqui, né, educacionais, IBMEC, Estácio, São Judas, AMB, Cruzeiro do Sul, em regiões diferentes, percebe que em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro e por aí vai. Então, gente, eu particularmente gosto muito de HGRU 11, todo o fundo vai ter seus pontos mais positivos e mais negativos, mas no geral eu acho o HGRU 11 um fundo muito bem equalizado e eu confesso, na minha carteira pessoal de investimentos, eu tenho HGRU 11. Eu nunca falei para vocês qual é a minha carteira pessoal, mas eu já posso falar que esse fundo eu tenho na minha carteira pessoal de investimentos a um preço médio muito atrativo, por sinal. Comprei quando o mercado de fundo de tijolo estava sofrendo bastante. Então, gosto bastante do HGRU 11 e acho uma excelente adição que o ChatGPT recomendou aqui para nossa carteira. E para eu finalizar o vídeo, nós temos aqui o VRTA 11, que é o fundo que eu comprei no último vídeo e que eu adicionei mais 2 cotas dele na nossa carteira nesse vídeo. O PVP do VRTA 11 está 0,94, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial da cota. Ele tem 124 mil cotistas. O rendimento distribuído está aí estável em 70 centavos por alguns meses, embora caiu esse rendimento. Até o mês de junho estava distribuindo aí 92 centavos por cota, 95 centavos por cota, e deu uma caída. Só que a gente percebe também que ele é bastante indexado à inflação, né? O que pode justificar um pouco dessas quedas, já que a inflação vem em trajetória de queda no Brasil também. Em setembro, inclusive, nós tivemos uma deflação, né? Agosto, setembro, se eu não estou enganado. Só que vamos olhar o relatório para ver como anda a saúde do fundo mesmo e como é o fundo, como é o VRTA 11. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos esse relatório gerencial do dia 17 de novembro. E eu separei algumas informações de algumas páginas aqui. E a primeira seria aqui na página 3, uma informação muito legal. Que eles disseram assim, ó: houve ainda o vencimento de 2 compromissadas reversas que possuímos em carteira. A primeira foi quitada em 11/10/23. E aí eles dão algumas informações aqui e tudo mais. Falam da segunda que foi quitada no dia 26/10/2023 e tudo mais. O que é esse negócio de compromissada reversa? Basicamente, isso mostraria a dívida do fundo. Que fundos de papel se endividam de uma forma um pouquinho diferente, né? São através de operações compromissadas. E o que eles estão falando? Que eles zeraram essas operações compromissadas reversas que eles tinham. Ou seja, zeraram o endividamento do fundo, o que eu acho extremamente positivo, que o fundo tenha o seu endividamento zerado. Então, primeira notícia aqui do VRTA 11 eu considero bem positiva. Se a gente for aqui para a página 8, a gente vai perceber algumas coisas, né? A gente vai perceber as securitizadoras, quantas securitizadoras eles estão usando, né? No caso, a que tem mais representatividade é a OPA, não sei, Virgo, True, e aí vai descendo aqui, e os setores dos devedores, no caso, sendo que a maioria das dívidas que o VRTA tem são dívidas do setor de construção civil, são CRIs, né? São certificados de recebíveis imobiliários do setor de construção civil. Sendo que eles também têm fundos imobiliários de papel, eles compraram fundos de papel, então esse fundo tem outros fundos na carteira, como eu vou mostrar. Eles têm do setor agropecuário, o setor de varejo de material de construção, de devedor pulverizado, rodovias, concessionário, comércio, data center, energia elétrica, shopping center, educacional. Só que você percebe uma maior dependência em construção civil, mesmo assim essa dependência é de 20,4%, sendo aí levemente a mais do que 1/5 do fundo. E o resto está distribuído em outros setores. Então não vejo nada tão alarmante assim, a não ser que dê um pau tremendo no setor de construção civil ou nas empresas que eles estão comprando as dívidas delas aí. Descendo aqui, o que nós vemos? Nós vemos alguns indexadores. Então você percebe que 80,7% das dívidas do fundo, dos CRIs dos fundos, são indexados ao IPCA.
ao IGPM 11,9%, ao CDI 5,5%, ao IGP acho que 1, alguma coisa por cento, pelo que eu vi aqui, e eles têm um pouquinho também em fundos imobiliários. Se eu não me engano, se eu estou olhando bem a cor aqui, 1,8%. O tipo de ativo, 86% são CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários. Eles têm 2,3% em caixa e 11% em fundos imobiliários. E essa aqui é a taxa média, tá? Se você for analisar todas as dívidas deles, você percebe que o prazo médio, né, das dívidas é 5,4 anos e a taxa média seria atualmente IPCA mais 8,55%. E você percebe que essa taxa atual, porque é a taxa marcada a mercado, tá? A taxa MTM, porque nesses títulos existem marcação a mercado. Então, a taxa adquirida foi 7,6% e atualmente está 8,55%. Então, você percebe essas taxas aqui que eles colocaram. E se você for descer um pouco mais, você vai perceber todas as dívidas que o fundo tem, enfim, os ativos que o fundo tem, sendo que a maior delas corresponde a 4,33% da carteira. Você percebe que esse fundo vai ter aqui 62 CRIs, sendo que o maior deles, né, a maior dívida individual, corresponde a 4,33% da carteira. O que você teria que analisar também seria que muitas dessas dívidas podem ter os mesmos devedores, embora sejam dívidas diferentes, o que é um ponto de atenção para que a gente monitore. E existem mesmo algumas dívidas aqui que são dos mesmos devedores. Então você pega, por exemplo, se eu não me engano, se eu lembro bem do dia que eu vi, o Grupo Mateus, eles têm mais de uma dívida do Grupo Mateus. Se você for dar uma olhadinha aqui, ó, Grupo Mateus 2, ó, eles têm duas dívidas do Grupo Mateus. Então é o mesmo devedor, embora sejam CRIs diferentes. O que nós temos que analisar aqui é quantas dessas dívidas estão concentradas nos mesmos devedores. Mas olhando aqui, não parecem haver muitas. Por exemplo, você tem duas dívidas aqui da MRV, não estou conseguindo enxergar uma terceira olhando aqui. Você vai ter duas dívidas, por exemplo, desse Canopus, você vai ter 3 dívidas desse Assento aqui. Enfim, a gente tem que olhar, a gente tem que dar uma olhadinha para ver quantas dívidas de quantos devedores eles têm. Mas mesmo assim, não me parece ser uma carteira concentrada em poucos devedores. E pelas taxas que a gente consegue ver aqui, eu consideraria esse fundo um fundo middle risk, ou seja, um fundo de risco médio. As taxas não são tão altas, embora você tenha algumas com taxas mais altas, tipo IPCA 10%, IPCA mais 12%. Mas você também tem algumas dívidas bem tranquilas, como por exemplo esse CDI mais 3%, CDI mais 2,40%. Então, por ter dívidas mais arriscadas e dívidas bem mais tranquilas, eu olharia para esse fundo e falaria aqui, ó, não é um high yield, ou seja, não é um fundo que tem um risco maior, que paga mais, mas tem um risco maior. Também não é um high grade, não é um fundo que tem só dívidas de devedores assim maravilhosos que o risco de calote é muito baixo. Consideraria um fundo middle risk, um fundo que está no meio dos dois. Se você concorda com a minha opinião, pode deixar nos comentários. Se discorda, deixe também. Olhando como um todo, acho legal o VRTA11, tanto é que eu adicionei mais 2 cotas dele na minha carteira aqui hoje, até porque eu precisava também ajustar um pouquinho a porcentagem do fundo de tijolo e fundo de papel que o ChatGPT me recomendou. E é o fundo de valor de compra, de valor de mercado menor, né, se você for considerar a cota individual. Então gostei bastante, não vi nenhuma red flag aí, nenhuma coisa muito alarmante no VRTA11. É um fundo aí interessante. E já fechando aqui então com valores atualizados da carteira de hoje, a gente vai perceber aqui que atualmente, de acordo com as porcentagens que o Status Invest está mostrando, o Magalu subiu bastante. Os R$400 que eu coloquei deu um pico na Magalu ali, sendo que era para ela corresponder a 10% da nossa carteira de ações e agora corresponde a 24,78%. Nos próximos vídeos eu vou ajeitando essas porcentagens, tá? Agora nós vamos chegar na parte da carteira em que eu preciso ajustar as porcentagens dos ativos, de acordo com o que o ChatGPT me recomendou. Tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou tentar ir ajustando com o tempo. Dos fundos imobiliários aí, agora corresponde a 20,20% da carteira. As ações estão correspondendo a essas ações a 53,34%, só que some-se o 8% aqui, o 6% aqui do BDR. Então, as ações estão em torno mesmo de 60% da nossa carteira, enquanto 20% os fundos imobiliários e quase 20% aí, ou em torno de 20%, enfim, a renda fixa, o Tesouro Direto, correspondendo a 8,27%, e
os CDBs aí correspondendo a 11,77%. Então a carteira está equalizada, a gente pode dizer assim, na questão das classes de ativos, só que nos ativos individuais eu ainda preciso fazer alguns ajustes e farei a partir do mês que vem. Então continue acompanhando. E lembrando, esqueci de falar, eu sei que o vídeo já excedeu bastante aí, mas eu esqueci de falar que nesse mês estão previstos o recebimento aqui de R$8. Peraí, vamos colocar a data de pagamento. Está previsto R$ 8,01 de dividendo, o que já é bastante, quase dobra do que a gente recebeu da carteira inteira, do começo dela para cá, que foi R$ 4,00 e pouco de dividendos. Então a gente percebe que a gente está com uma mini maquininha de dividendos já funcionando e rendendo todos os meses aí para a gente. E é isso aí, essa foi a atualização de dezembro da carteira do ChatGPT. Foi uma atualização meio grande, né? Eu acho que eu excedi bastante o tempo que eu queria para o vídeo, mas não tem problema. Se você gostou, deixa nos comentários, você concorda com minhas observações sobre os ativos? Você conhece algum desses ativos melhor do que eu? Não conhece? Você discorda? Enfim, pode deixar nos comentários, que todos os comentários são bem-vindos. Para continuar acompanhando esse projeto aqui da carteira do ChatGPT, mais os outros vídeos que eu posto sobre finanças pessoais e investimentos, por favor, se inscreva no canal e aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos futuros vídeos que mensalmente eu atualizo essa carteira. E não se esqueça também de me seguir no Instagram para que você também venha acompanhar postagens que ajudam a sua vida financeira e os seus investimentos. Como um todo, eu sempre tento trazer conteúdos relevantes. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo de hoje, mesmo da atualização de dezembro da carteira do ChatGPT, e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!